tarde, meu irmão. Prazer estar aqui com você. Vamos aqui dar continuidade em nossos estudos sobre escatologia. E, meus irmãos, hoje, então, nós vamos estudar sobre o grande trono branco, ou conhecido por alguns também como o juízo final. Vamos, então, ver esse relato da palavra de Deus que está descrito em Apocalipse capítulo 20, do 11 ao 15. E a gente vai perceber então aqui, se tratando então do último juízo que Deus ele trará então para a humanidade. Mas antes, para que você possa saber onde a gente está dentro da nossa linha cronológica, quando é que o grande trono branco vai acontecer, na sua tela então vai aparecer a linha do tempo do nosso estudo pré-milenista e os eventos que seguem na sua cronologia. Então, coisas que já estudamos, como Israel, igreja, arrebatamento, tribulação, segunda vinda, Armagedon, inclusive o milênio. E agora nós vamos falar sobre o que vai acontecer depois do milênio, depois da guerra do milênio, do final do milênio. Daí a gente vai perceber que então esse universo que nós conhecemos, essa primeira criação, acaba a sua história a partir de então, vai sumir. E vai aparecer então esse grande trono branco, onde haverá este julgamento. Então, nós estamos aqui, tá bom? Depois do grande trono branco, segue-se então o estado eterno, ou a eternidade, com Cristo ou sem Cristo. E a gente também vai estudar isso também. Mas vamos lá então para o grande trono branco. Vamos ler esse relato? Eu quero ler com você então Apocalipse capítulo 20, dos versículos 11 a 15, que dizem assim: Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Meus irmãos, nós veremos então sobre esse relato do grande trono branco, que acontecerá após a história da primeira criação, após o milênio. Então, este universo ele vai desaparecer e terá então esse julgamento. Você pode notar nesse texto aqui que nós não temos salvos sendo julgados aqui. Meus irmãos, esse julgamento é somente para ímpios. Infelizmente, aqueles que abraçam uma escatologia amilenista, pós-milenista ou até mesmo pós-tribulacionistas, infelizmente eles colocam a igreja, os salvos, também sendo julgados nesse julgamento. Mas não, você vai notar que esse julgamento ele é diferente, não é a mesma coisa de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, o julgamento ali é somente para as nações sobreviventes após a tribulação. Mateus capítulo 25, onde separa bodes e ovelhas, ali o julgamento acontece na terra, você tem a terra ainda presente, o céu ainda presente, está tudo ali montado. Esse julgamento é totalmente diferente. O trono é chamado de grande trono branco. Mateus capítulo 25 é chamado de trono da sua glória. Tronos diferentes, nomes diferentes, localidades diferentes. E aqui, nesse julgamento, somente os ímpios estão presentes. Você não tem os salvos sendo julgados aqui. Então, esses grupos, essas escolas escatológicas, acabam fazendo uma confusão e, infelizmente, coloca a igreja, os salvos, também sendo julgados no que eles chamam também de juízo final, que a Bíblia chama de grande trono branco, tá bom? Então, a gente vai ver esses relatos aqui. Quem é, então, o juiz que estará assentado no grande trono branco? Meus irmãos, o juiz é Jesus Cristo. Lá em João, capítulo 5, versículo 22, diz que Deus deu todo o direito e autoridade para Jesus Cristo, autoridade de julgamento. Lá em Atos, capítulo 17, versículo 31, Paulo pregando em Atenas, ele fala que Deus
deu certeza para todos de quem será o juiz de todos, ressuscitando este mesmo dentre os mortos, e deu para ele toda a autoridade de julgamento. É Jesus Cristo quem estará assentado nesse trono, ou seja, a segunda pessoa da Trindade, o Filho, é quem estará assentado nesse trono para julgar todos os mortos. Quem são os réus, né? Ou o réu, quem é que estará ali presente? Serão todos os ímpios de todos os séculos. Você viu aqui nesse relato que todos serão ressuscitados. A morte dará os seus mortos, o mar dará os seus mortos, o além, o inferno. Então todos serão ressuscitados aqui neste grande trono branco para comparecer nesse grande trono branco e serem julgados por Jesus Cristo definitivamente. Ou seja, meus irmãos, desde o primeiro ímpio que nós temos menção na Bíblia, como Caim, que não creu em Deus, não creu em Cristo, até o último ímpio da história que viveu lá no milênio, que foi morto naquela batalha do final do milênio, todos de toda a história serão ressuscitados, todos esses mortos, e vão comparecer perante esse grande trono branco e serão julgados por Jesus Cristo no grande trono branco. Então, todos os ímpios da história da humanidade estarão presentes aqui. Os salvos não estarão presentes para serem julgados. Os salvos estarão presentes para auxiliar Jesus Cristo no julgamento, mas eles não serão julgados nesse julgamento aqui, viu? Esse julgamento do grande trono branco é só para réprobos, só para ímpios, só para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. Quem vai ser então o advogado de defesa deles nesse julgamento? Ninguém, meus irmãos, não terão advogado de defesa. Você terá ali o juiz julgando eles, mas eles não têm um advogado de defesa. Acusações serão levantadas ali, mas eles não poderão se defender e eles não têm ninguém quem os defenda, até porque eles não têm defesa. De fato, o juízo que estará acontecendo ali é um juízo justo e eles então serão condenados justamente. Por isso que o trono, ele é chamado de grande trono branco. O branco, ele simboliza a pureza, ele simboliza a justiça, ele simboliza a ausência de pecado. Então, Jesus Cristo, o santo juiz, estará julgando justamente esses pecadores, tá bom? Então, eles não têm nenhum advogado de defesa. Quem serão os advogados ou o advogado de acusação? Não será Satanás, tá bom? Satanás não estará ali acusando essas pessoas, mas outros advogados, e aqui estou falando de uma maneira simbólica, levantar-se-ão neste julgamento para condenar e acusar essas pessoas. Vamos ver quem são esses advogados de acusação? Meus irmãos, o próprio réu, ele será o seu próprio advogado de acusação, e você vai perceber de que maneira. A sua própria consciência, ela acusará ele naquele dia. Tudo será revelado. Meus irmãos, você viu nesse relato que nós lemos aqui em Apocalipse 20, que livros, no plural, livros serão abertos. Esses livros contam a história de cada um. Eles serão julgados, meus irmãos, um por um. Não é um julgamento coletivo. Jesus Cristo não vai sentar naquele trono e vai julgar todo mundo coletivamente. Vocês vão ser condenados porque não creram em mim e ali está o lago de fogo. Não é assim, não. Ele vai chamar um por um, é o que o texto diz aqui. Ele vai chegar e chamar Caim, vem cá que agora é sua vez. Daí Caim se apresenta, ele abre esse livro, que é o livro da vida de Caim, que conta toda a história de Caim, e dentro desse livro estão registrados todos os eventos da vida de Caim. E vai ser revelado tudo o que Caim fez, todas as obras más que ele fez, todos os seus pecados, todas as vezes que ele teve a oportunidade de crer e não quis crer, tudo estará revelado nesses livros. E daí, quando termina o julgamento de Caim, daí ele chama o próximo. Roberto, sua vez. Maria, sua vez. É um por um, meus irmãos. Lá nós teremos todo o tempo do mundo, até porque nós estaremos num período que é chamado de atemporal, um período onde o espaço, a matéria e o tempo não existem. Nós estaremos no tempo em que Deus vive. Nós não estaremos no período cronos,
cronologia, onde nós temos aí um período de 24 horas. Não, nesse tempo nós estaremos lá fora do tempo e Deus terá todo o tempo do mundo para julgar essas pessoas um por um. Então vamos ver que a consciência da pessoa vai julgar ela nesse mesmo julgamento? Olha só o que diz Romanos capítulo 2, versículos 15 e 16. A caixa preta vai ser aberta nesse dia e vai ser revelado tintim por tintim da vida da pessoa e aí vai ficar claro para ela que ela não será salva e ela merece a condenação porque ela não creu em Jesus Cristo. Diz assim o 15 e o 16. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Preste atenção no 16. No dia em que Deus, por meio de quem? De Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Meus irmãos, a consciência da pessoa vai ser revelada ali e vai mostrar claramente tudo aquilo que ela pensou. Todos os seus pensamentos serão revelados ali e vai deixar claramente que a pessoa nunca aceitou a Jesus Cristo, nunca tomou uma decisão ao lado de Cristo, nunca realmente se arrependeu dos seus pecados. Tudo vai ser revelado. Olha, essa caixa preta aqui vai ser aberta naquele dia. Tudo está registrado nos livros. E, abrindo aquele livro, vai deixar claro para aquela pessoa. Ó, fulano, tá vendo aqui a história da sua vida? Todos os seus pensamentos? Não tem aqui um registro de arrependimento. Olha, olha o tanto de pecado que você cometeu. Aqui você não tem um registro de confissão de pecado, de arrependimento verdadeiro. Não tem. Então, é uma demonstração de que a consciência da pessoa está acusando ela naquele dia, acusando a pessoa, mostrando que ela nunca se arrependeu do seu pecado. Mas não apenas a consciência estará registrada naqueles livros. Sabe o que mais estará registrado no livro que vai ser aberto ali? Porque é o livro da vida da pessoa. Existe o livro da vida também, que é o nome de todos os salvos. A gente está falando do livro da vida da pessoa. Nesse livro que conta a história da pessoa, todas as palavras que saíram da boca dela estarão também registradas naquele livro. Olha só o que diz Mateus capítulo 12, versículos 36 e 37. Mateus capítulo 12, 36 e 37 dizem assim: Digo-vos que de toda palavra frívola, inútil, sem valor, que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas suas palavras serás justificado e pelas suas palavras serás condenado. Meus irmãos, no dia do juízo, todas as pessoas darão conta de todas as palavras que falaram. Sabe aquela pessoa que não tem controle da língua? Essa pessoa vai dar conta de muitas palavras, de muita coisa que ela disse. Xingamentos, palavrões, piadas sujas, blasfêmias contra o nome de Deus. Então tudo estará registrado ali. Toda a história vocálica da pessoa, tudo que ela disse, não importa se foi no português, foi no inglês, tudo que ela disse estará registrado ali. E sabe por que vai ser aberto esse livro mostrando tudo que a pessoa falou? Para deixar claro que a pessoa nunca usou sua boca para confessar a Deus, nunca usou sua boca para invocar o nome do Senhor, nunca usou a sua língua para confessar os seus pecados e clamar por arrependimento e misericórdia, nunca. Então o livro vai ser aberto para mostrar isso para a pessoa. Olha, você está sendo condenado, o seu julgamento está sendo agravado pelas palavras, palavrões, coisas ruins, palavras frívolas que você disse. E eu estou deixando claro aqui para você que toda a história da sua vida, você viveu 15 anos, você viveu 20, você viveu 45 anos lá na Terra, olha, todo o período de vida que você teve lá na Terra, você nunca usou sua boca para se arrepender dos seus pecados, nunca invocou o meu nome. Então está deixando claro que a pessoa não será salva, evidentemente. Olha só outra coisa que estará registrado também nesses livros: suas obras públicas estarão registradas nesses livros. Olha só o que diz Mateus capítulo 16, versículo 27. Diz assim:
Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Meus irmãos, cada um vai receber um julgamento agravante também mediante as obras que essa pessoa fez. Todas as obras dela será julgada. Todas as obras que ela fez será registrada nesses livros e elas receberão a sentença por causa também das suas obras que elas praticaram. Olha só o que diz também 2 Coríntios, a mesma coisa, capítulo 11, versículo 15. 2 Coríntios 11, 15 diz assim: Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Então você percebe que as obras serão usadas para julgar as pessoas também. E ali, meus irmãos, Jesus Cristo julgando a vida da pessoa, mostrando todas as obras que ela fez, essa pessoa terá o agravante da sua condenação. E será revelado, olha, você nunca teve realmente uma obra de arrependimento. Você pode ter vivido uma vida religiosa, feito boas obras, mas você confiou nessas obras e não confiou em mim. Olha, a sua história está descrita aqui. Você depositou sua fé nas suas boas obras e você não recebeu e não vai receber a salvação, evidentemente, porque a salvação está em mim e não nas suas obras. Você confiou na sua capacidade, nos seus esforços e não no sacrifício de Cristo. E as obras ruins e pecadoras que eles fizeram também serão reveladas lá, né? E mostrar, olha, tanta coisa ruim que você fez, demonstrando claramente que você nunca foi meu filho, porque meu filho não faz coisas desse tipo. Você nunca pertenceu a mim, porque quem pertence a mim nunca faz coisas desse tipo. Então, mostrando claramente que essa pessoa, ela não é salva. Sabe o que vai estar registrado também naqueles livros? As obras secretas, não apenas as obras públicas, mas as obras secretas também estarão registradas naqueles livros ali. Olha só o que diz Hebreus capítulo 4, versículo 13. Hebreus 4, versículo 13 diz assim: E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Meus irmãos, todas as obras que estão ocultas para os olhos de outros estão patentes aos olhos de Deus. Deus, ele sabe de tudo. Aquilo que você faz no seu quarto, aquilo que você faz às escondidas, aquilo que você pensa, aquilo que você fala bem baixinho para ninguém ouvir, tudo isso será revelado naquele dia, porque aos olhos de Cristo nada está escondido. E essas coisas serão reveladas naquele dia também para mostrar que você nunca foi uma pessoa que pertenceu a Jesus Cristo. Quando eu falo você, é didática, tá? São as pessoas que estarão lá, que não creram em Jesus Cristo, elas deixaram-se bem claras para elas que elas nunca pertenceram a Jesus Cristo. Sabe o que mais estará registrado naqueles livros? O esboço da mensagem do pregador que aquele ímpio ouviu e não quis se arrepender. Olha só o que diz João capítulo 12. João 12, versículo 48, diz assim, João 12, 48. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. Meus irmãos, todas as oportunidades que a pessoa teve de se arrepender, onde ouviu da mensagem de Deus, será revelado naquele dia, e a pessoa será convicta de que ela merece o lago de fogo porque ela nunca se arrependeu dos seus pecados. Ali, meus irmãos, vai estar registrado todos os folhetos bíblicos que a pessoa recebeu, leu e não se arrependeu. Ou recebeu, amassou e jogou fora. Lá vai estar registrado toda a mensagem que a pessoa ouviu quando ela foi convidada para a igreja. E lá naquele culto evangelístico, toda a pregação que ela ouviu daquele pregador que preparou o esboço,
olha, vai estar contido aquele esboço no livro, no registro da vida da pessoa. E vai mostrar ponto por ponto ali aquela mensagem, mostrando, olha, você ouviu essa mensagem de salvação, e você não se arrependeu, você não creu em mim, você não quis me buscar. Lá vai estar registrado toda vez que você, como crente, fala para uma pessoa o Evangelho de Jesus Cristo, e vai estar registrado o conteúdo da mensagem que você passou para ela. E aquela pessoa, quando for condenada e julgada aqui, vai ser lembrado para ela no dia que você falou do Evangelho para aquela pessoa. E vai mostrar o conteúdo. Olha, o meu servo foi até você, ele falou assim, 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 assim. Você se arrependeu? Não se arrependeu. Aqui, ó, tá registrado nesse livro aqui, ó. Você ouviu essa mensagem e você não quis se arrepender. Meus irmãos, tintim por tintim, estará escrito nesses livros. A história todinha da pessoa estará escrito nesses livros também. E por fim, o livro da vida será aberto. Depois do livro da história da pessoa ser aberto e fechado, agora o livro da vida é aberto para quê? Para mostrar para a pessoa categoricamente de que o nome dela nunca foi escrito no livro da vida, ou seja, ela nunca se arrependeu. Daí Deus, Cristo Jesus, vai abrir ali e vai mostrar, vamos ver aqui na ordem cronológica dos nomes, olha só, o Renato Oliveira, eu estou apenas usando um exemplo aqui. Renato Oliveira, o seu nome não está aqui. Isso significa que você nunca se arrependeu na sua vida. Ou seja, o seu nome nunca foi registrado aqui porque nunca houve um arrependimento na sua vida. Ô Maria Fulana, olha aqui, seu nome não está aqui nesse livro. Ou seja, significa que você nunca se arrependeu dos seus pecados e creu em mim. Caso contrário, se você tivesse crido e se arrependido, o seu nome já estaria escrito nesse livro. Mas não está, é uma prova cabal e final para mostrar para você que você merece o lago de fogo. E meus irmãos, é necessário haver esse julgamento para quê? Para que as pessoas sejam convencidas de que elas merecem a condenação. Elas merecem o lago de fogo. E é isso que está escrito em Judas. Olha só o que está escrito em Judas, versículo 15. Judas, versículo 14 e 15, diz assim, ó. Quanto a estes foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, eis que veio o Senhor entre as suas santas miríades. Para quê? Para exercer juízo contra todos e para fazer convictos todos os ímpios, acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram e acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Meus irmãos, o juízo de Jesus Cristo é para convencer as pessoas, é para fazer todos convictos da sua condenação, todos convictos dos seus pecados. Sabe por quê? Porque hoje existem, olha só que interessante, hoje existem ímpios no inferno que acham que foram lançados para lá injustamente. Sabia disso? Hoje existem ímpios que morreram, estão no inferno, sofrendo no inferno, e acham que estão lá sofrendo injustamente. E eu vou provar isso. Então, por isso que haverá esse julgamento do grande trono branco para fazer convicto todos os ímpios de todas as obras ímpias que impiamente eles praticaram. Ou seja, quando eles forem lançados para dentro do lago de fogo, eles estão sendo lançados lá convictos. Olha, eu estou sendo lançado para dentro do lago de fogo por minha culpa. Não é culpa de Deus, não é culpa do meu vizinho, não é culpa do crente, não é culpa do pastor. É minha culpa e somente eu sou culpado de estar sendo lançado para dentro do lago de fogo. Então, o grande trono branco é exatamente para isso, para que a pessoa seja convicta. Bom, eu falei para você que alguns estão no inferno e acham que estão lá injustamente. E, de fato, alguns acham que não deveriam estar lá. Quando Jesus Cristo ressuscitar essas pessoas para elas comparecerem no grande trono branco, alguns religiosos falarão para Jesus Cristo, Senhor, tem algum engano aqui, eu estou sendo condenado, julgado, eu estava no inferno, vou ser lançado agora no lago de fogo, tem algum engano, Senhor, porque lá na terra eu profetizava em teu nome, lá na terra eu expulsei muitos demônios, lá na terra eu fiz maravilhas em teu nome, tem coisa errada aqui, houve algum tipo de engano, o Senhor errou, não era para mim estar sendo julgado aqui. Daí Jesus Cristo vai falar para essas pessoas, eu nunca vos conheci.
e vai julgar a vida dessas pessoas. Vai julgar essas pessoas e deixar elas convictas de que, apesar de serem religiosas, apesar de serem membros de uma igreja, apesar de estarem todos os domingos sentadas naquele banco ouvindo o pregador, apesar de fazerem boas obras, apesar de até fazerem milagres e curas, apesar de até expulsar demônios, essas pessoas nunca pertenceram a Jesus Cristo, nunca se arrependeram verdadeiramente dos seus pecados. E elas serão convencidas, convictas e lançadas para dentro do lago de fogo. E aqui você percebe a diferença. Inferno e lago de fogo são localidades diferentes. Hoje, quando a pessoa morre sem Cristo, ela vai diretamente para o inferno. E lá ela já estará em tormentos. Mas lá não é a morada eterna dela, aquela localidade. A morada eterna dela será o lago de fogo, que ela será julgada após o grande trono branco. Inclusive, o texto aqui fala para nós que até o inferno foi pegado por Deus e jogado para dentro do lago de fogo. E aí você fica imaginando a imensidão desse lugar e o terror desse lugar. Ali sim é o destino final de todos os ímpios. E entra para eles o estado eterno deles. Então eles estarão para lá eternamente, nunca mais sairão. E lá, meus irmãos, não terá misericórdia, não terá graça. A ira de Deus ali é pura. Não terá nenhuma mistura de misericórdia, graça, consolo, alívio, nada disso. E eles viverão eternamente. Não vai ter um tempo em que Deus vai se arrepender e falar, não, eles sofreram demais já, vamos parar com isso aqui, vou aniquilar a alma deles. Não, isso não existe na Bíblia. A Bíblia deixa bem claro que as pessoas que forem lançadas lá no Lago de Fogo viverão eternamente, nunca sairão, nunca deixarão de existir. Elas existirão para sempre, sofrendo tormentos eternos. Então elas serão julgadas ali. Tá bom? Este foi o nosso relato do grande trono branco. Espero que tenha ficado compreensível para você. Caso tenha ficado alguma dúvida, escreva aí. Caso você queira fazer comentários, escreva aí para enriquecer mais nosso entendimento. Então aqui está o relato do grande trono branco para que nós possamos nos ambientalizar dentro do nosso estudo. Então nos próximos estudos vamos dar continuidade ainda, porque temos ainda bastante coisa para finalizar sobre escatologia, tá bom? Que Deus abençoe grandemente você e toda a sua casa.